livro ele traz um trabalho por correspondência da literatura com a teoria literária e a teoria da música, e mais especificamente da ópera. Então, o termo Gesangkunstwerk, ele é um termo operístico, tá? Ele vem de uma tradição musical, né, operística, mesmo antes de Wagner, a quem o termo é atribuído. E a proposta na obra é apresentar como um efeito de obra de arte total, que significaria o Gesangkunstwerk, ele pode ser percebido na recepção literária. O termo Gesangkunstwerk, ele não transita para outras artes ou para outras linguagens, além da linguagem operística, tá? Recentemente eu vi alguns trabalhos na arquitetura e no design, tá? Mas esse transitar entre de um termo técnico que vem da ópera para a literatura, ele é inaugural. Então, trabalhar com esse tema significa propiciar para os não só teóricos, mas professores, mecanismos de trabalhar com uma leitura consciente, crítica e sinestésica. Fiz letras na UFO e no terceiro período eu estava passando por umas situações pessoais que me levaram a pensar em trancar o curso. E aí eu encontrei 2 professores no corredor, ali entre o G e o bloco U, e eu falei pro professor que eu estava indo fazer o trancamento da minha disciplina, né, do semestre. E o professor virou pro outro e perguntou: "É sua orientanda?" Eu falei: "Não, não sou orientanda dele." Aí ele falou assim: "Se fosse, ela não estava trancando o curso." Aí eu fui pra casa com aquela frase na cabeça. Uma semana depois, eu não tranquei o curso, uma semana depois eu procurei esse professor. E o professor já falou: "Sério? Se eu fosse orientando, eu não estava trancando o curso?" Ele falou: "Não. Você estaria fazendo mais coisas do que a faculdade." E aí ele foi fazendo como se fosse uma anamnese, né? Do que eu gostava, do qual era a minha história, do que eu já tinha trabalhado. Enfim, esse professor virou meu orientador e foi o responsável por eu não ter largado o curso de letras e depois ter me motivado a fazer o mestrado e doutorado e hoje ser professora na universidade. No mestrado trabalhei com Tristão e Isolda, a literatura e a ópera, e mostrei a correlação entre elas, as estratégias e os elementos da narrativa que tinham correlação com as estratégias e os elementos da ópera, né? No doutorado, eu mostro que a própria literatura em si, por meio da palavra, ela consegue ativar traços sensoriais, né, traços de percepção sensorial no leitor que faz com que esse leitor promova a alusão aos outros sentidos. Então ele consegue trazer a sua relação com as artes plásticas, com as artes cênicas, com a própria música, por meio da lembrança do efeito daquela palavra quando ele teve experiência com a palavra. Então, se o narrador descreve uma praça lotada, por meio do estímulo da palavra, esse leitor vai voltar para as experiências em que ele já esteve numa praça lotada e os seus sentidos serão ativados e confirmados ou não pelo restante da narrativa. Então, a literatura consegue trazer, produzir essas relações com as outras linguagens artísticas por meio da experiência com a palavra. Acho que por ser professora, eu gostaria muito que esse livro fosse parar nas mãos de outros professores, principalmente professores da alfabetização, da educação infantil e dos primeiros anos de língua portuguesa, para que a gente pudesse pensar em estratégias de trabalhar a sensibilidade da palavra com o estudante e que ele pudesse vivenciar a palavra e não só saber o significado dela. Porque a palavra pensada no seu significado,
é excluir um universo muito grande, né, de possibilidades daquela experiência. Hoje nós sabemos, na verdade nós sabemos disso há muito tempo, que nós nos comunicamos e comunicamos experiência. Nós não comunicamos e nos comunicamos palavras, né? Então, por que estudar a palavra conectada da sua experiência? Então, eu acredito muito nisso. É o que eu tento fazer em sala de aula e é o que eu gostaria de contribuir com a reflexão dos meus colegas, outros colegas professores. Eu costumo dizer que eu não tenho um livro favorito, mas eu tenho várias obras, vários contos, vários poemas que me chamam muita atenção. O Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, ele foi uma experiência que uma professora fez comigo, a professora Cirlei. Como eu tava, sua quinta série, ainda era série, parando, ela fez com que nós sentíssemos a locomotiva, né, que é apresentada durante todo o poema. E desde então eu me lembro de sentir o poema, sabe? De sentir os textos. Aqui na Letras eu me lembro da professora Eliane, da professora Elaine, trabalhar com o poema e eu escutar as ondas batendo nas rochas. O professor Dáudio, eu lembro de durante as cavalarias, né, os textos de cavalaria portuguesa, de sentir aquela agonia do enclausuramento da mulher dentro dos conventos, esperando Então, eu tenho vários, né? Atualmente, o Felicidade Clandestina, né, Clarice Lispector, me impacta toda vez que eu leio, porque ele também é uma questão né, da passagem da mulher, das fases da criança. Então, eu acho que são vários. O professor Fábio, aqui da Letras, tem um conto maravilhoso que também tá na obra, que são As Mãos. É genial, ele traz toda essa perspectiva de plástica, de luz, sombra. Eu acho que são vários. Nós temos autores maravilhosos, não só no Brasil como fora, e que têm a sensibilidade da experiência da palavra e conseguem construir isso num mapa que é a literatura. E nós, leitores, vamos nos adaptando e aprendendo a estar neste lugar sensível, né? Eu acho que eu não consigo te dizer com uma obra que me impactou. É uma história de leitora que vem se construindo. A chance de publicar esse livro vem de um edital, né, da universidade sobre as teses, né, em que impactaram nas áreas. E acho que o grande sabor, né, de ter a publicação pela EDUF proveniente desse edital é um reconhecimento de anos de estudo dentro da própria universidade e poder devolver para a universidade, na verdade, né? Devolver para a universidade e para a sociedade aquilo que a universidade propiciou construir, né? Então, eu me sinto realizada e me sinto também com o dever cumprido de estar devolvendo para a sociedade, devolvendo para os meus colegas o material que eu produzi aqui, dentro da universidade.